Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo esperava a libertação, mas ele sabia que a sua libertação estava nas mãos de Deus. E certamente ele sabia que as orações dos irmãos e o Espírito de Jesus Cristo o ajudariam a enfrentar essa batalha. A palavra traduzida por libertação pode significar libertação física ou também o cuidado com a alma, lhe garantindo a salvação eterna. Quer seja de um modo ou de outro, ele sairá vitorioso. Sua convicção intensa nos revela que não importa o que acontecerá, sua situação resultará em salvação. Seja liberto da prisão ou seja morto, o mais importante é que Cristo seja engrandecido em sua vida. Que convicção, que fé! A sua maior expectativa era a libertação física, mas se a morte viesse, seria também libertação, vitória em Cristo, salvação, eternidade com Deus. Aquele que escreveu o princípio da fé corajosa, em Romanos 8, 28, vivia de acordo com aquele princípio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele esperava que em nada seria envergonhado. Não importa a situação, jamais o cristão é ou será envergonhado. Paulo queria ser um servo fiel a Cristo diante dos seus opositores. Talvez o mundo, olhando para a situação desse discípulo, talvez veja vergonha. Porém, quando nós olhamos com o olhar espiritual, certamente nós vemos o cuidado de Deus. E isso é vitória em todo o tempo. Certamente, Paulo não queria cair na vergonha de trair o seu Senhor. Como você se sente quando não faz o que sabe que deve fazer perante o Senhor? Certamente, quando decidimos viver Cristo em nossa vida, mas o negamos em certas situações, sentimos vergonha por não tê-lo confessado. E nos esforçamos para mudar. E
e para que isso não aconteça novamente. Sentimos vergonha quando não perdoamos, porque sabemos que Cristo espera isso. Sentimos vergonha quando não amamos como devemos amar, pois sabemos que Cristo espera isso. Se você não sente vergonha quando pratica essas coisas, certamente deve se envergonhar nesse momento e mudar de conduta, e mudar de atitude. Pois se nós não sentimos vergonha por não fazer a vontade de Cristo, estamos envergonhando Cristo, e isso precisa acabar. No momento do sofrimento, Paulo não admitia ser fraco e não dar um bom testemunho, não defender a verdade ou seguir o Evangelho, imitando assim o exemplo de Jesus. Queria evitar a vergonha que Pedro sentiu depois de negar Jesus 3 vezes. Em Mateus 26, do 69 ao 75. Mas lembre-se, a vergonha de Pedro o levou a um sincero arrependimento. Então, se você não sente vergonha por desonrar Cristo com a sua atitude, é um bom momento para se envergonhar e mudar. Mas só muda quem realmente se arrepende sinceramente. Paulo esperava engrandecer Cristo em seu corpo, com toda a sua vida, pois entendia a importância do seu exemplo pessoal, mesmo estando prisioneiro, numa situação adversa. Ainda assim, ele queria engrandecer Cristo no seu corpo, dando exemplo para os que estavam ao seu redor. Se ele deixasse de exaltar a grandeza de Cristo, outras pessoas não compreenderiam a grandeza do único Salvador e jamais teriam oportunidade de salvação. Na realidade, Cristo já era e já é engrandecido e exaltado no trono de Davi à destra do Pai. E o seu nome está acima de todo o nome. Não há nada que os seus servos possam fazer para colocar Cristo numa posição superior, mais exaltada. Mas o Deus deste século, conforme Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 11, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não percebam a glória de Cristo. O mundo cego percebe a realidade da grandeza de Jesus Cristo quando Ele é magnificado, exaltado na vida dos cristãos, sinceros e fiéis a Ele. Cristo tem sido exaltado em sua vida, com o seu exemplo, com a sua atitude, com as suas palavras, com o seu modo de vestir. É necessário engrandecer Cristo com o nosso exemplo. Agora, para isso, nós precisamos seguir a orientação desse servo de Deus, Paulo, que queria engrandecer Cristo com toda determinação. A palavra pode ser traduzida como ousadia, que é o ato de falar aberta e claramente, com toda a confiança e coragem, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Em vez de salvar a vida física, limitando-se a ficar de boca calada, Paulo esperava dar um testemunho ousado diante dos homens, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a própria vida. Sabe que esta era uma qualidade inerente à vida de muitos discípulos no primeiro século, não apenas de um, mas de muitos discípulos.
É assim que nós lemos em Hebreus capítulo 10, verso 32 ao 35. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, convertidos, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Como está a sua ousadia, sua coragem, determinação no falar de Cristo aos outros, no abrir mão de tudo para que Cristo seja engrandecido em sua vida? Paulo, ele nos traz esse exemplo dizendo que sua vida engrandecia Cristo, como sempre, ou seja, como sempre foi no passado, é agora também no presente, mesmo ele estando preso. A expectativa do apóstolo Paulo era de engrandecer, enaltecer a Cristo, tanto no passado, como agora no presente. Quando, por exemplo, ele sofreu ataque no passado em Damasco, perseguição, apedrejamento em Listra, a prisão em Filipos, zombaria em Atenas, ataque, perseguição em Éfeso, prisão em Jerusalém e Cesareia, naufrágio na ilha de Malta. Mas em todas essas situações, Cristo foi engrandecido em sua vida. Todo o propósito da vida desse discípulo de Jesus era que Cristo fosse engrandecido. Ele diz, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Assim, concluímos destas palavras que Paulo ainda não sabia o que iria acontecer com ele nas mãos dos romanos. A morte era iminente. Enfrentando esta possibilidade, ele desejava, de qualquer jeito, engrandecer Cristo com a sua vida. A natureza da expectativa de Paulo, nesse momento, reflete suas palavras de encorajamento em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como você tem engrandecido a Cristo com sua vida?